Dito isso, eu trago aqui o programa do nosso curso para esta e para as próximas aulas. Nós vamos aprender como dar entrevistas online, por telefone remotas, entrevistas para o rádio, para a televisão, entrevistas para jornais e revistas e entrevistas para podcasts. Os podcasts são esses programas feitos especialmente para a internet, que são transmitidos ao vivo, mas também ficam armazenados na nuvem e se pode ouvir através de plataformas específicas como Spotify, Deezer, entre outras tantas. E aí, vamos começar com as entrevistas online, entrevistas por telefone remotas, que nesta época da pandemia são fundamentais, né? Estão acontecendo com muita frequência. Então esse conteúdo aqui é muito pertinente para esse momento. E aqui algumas dicas que eu trago para vocês, vou lê-las e vou comentando com vocês. Responda rápido aos contatos de jornalistas, mas peça um tempo para se preparar. Você não precisa conceder uma entrevista no mesmo momento em que entraram em contato com você. Por mais urgente que seja, no meio de um programa ao vivo, peça pelo menos 5 minutos para fazer uma preparação, né? Entender qual é a pauta, saber quem vai lhe entrevistar, entender o que você vai dizer, fazer um breve resumo, um mapa mental daquilo que você pretende comunicar e de que você pretende falar e como falar. Faça uma listagem de checagem e defina o que precisa ficar claro e reforce a mensagem central. É muito importante, isso está na aula anterior, inclusive, mas aqui reforço. Preciso ter um mapa mental do que você vai comunicar para não se perder durante a entrevista. E em entrevistas online tem um segredo. Eu vou mostrar esse segredo aqui para vocês, é bem legal. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de fazer tentar fazer uma entrevista, ou no meio de uma entrevista, e o sinal da internet cair, ou ficar oscilante e tal. E a gente que usa o Wi-Fi, né, sempre tem esse problema. Então existe um programa chamado Cimete, e ele está disponível para baixar tranquilamente nas lojas aí, e é gratuito. É um programa feito pela registro.br, que é a autoridade certificadora da internet no Brasil. E, portanto, é um programa muito confiável. Você baixa esse programa e nesse programa você pode fazer um teste da sua conexão antes de começar uma entrevista online. Então, faça esse teste. E aqui, essa aqui é a tela inicial do programa. Você vai encontrar esse programa disponível aí em qualquer loja. E ele mostra quanto você tem de internet, se dá para acessar sites, se dá para fazer ligação de voz, se dá para fazer videoconferência, se dá para assistir vídeos. Mostra quantos por cento você tem e qual a qualidade dos seus testes e tudo mais. E você vai tendo uma capacidade de gerenciamento disso muito maior. E aí não fica naquelas de a internet está boa, mas na hora que te chamam, aí cai tudo. E lógico, se você vai fazer uma transmissão ao vivo, use fones de ouvido. Eles são fundamentais em qualquer transmissão ao vivo. Nunca entre numa transmissão ao vivo sem fones de ouvido, porque se você está usando um microfone ambiente e está ouvindo também a transmissão de retorno no ambiente, há uma grande chance de acontecer microfonia. Se não acontecer microfonia, é porque um software está separando os áudios. E esse processamento de separação de áudio dá perda de voz, tanto para quem escuta, quanto para a transmissão, tanto na recepção quanto na transmissão. Então o fone de ouvido, ele vai fazer com que você separe o som, e aí você vai ouvir muito melhor, e o que você fala também vai ficar muito mais claro ao vivo. A objetividade, né, a ter
a responder dentro do escopo determinado da pergunta. Isso é uma coisa que ocorre com muita frequência, os entrevistados simplesmente descambarem a falar sobre coisas que não foi o que foi perguntado. E isso é desleal, é muito utilizado por políticos, por exemplo, quando querem mentir, né? Agir com cinismo. Tem uma postura, mas mudam essa postura quando vão se apresentar politicamente e publicamente. Então usam de um artifício de oratória chamado cinismo. E o jornalista pergunta uma coisa e o político vai e responde outra. É uma ferramenta discursiva, né? De debate. Mas se não é o seu caso, procure responder com objetividade ao que foi perguntado. Pode ser que o jornalista faça uma pergunta que não tem muito sentido, então responda de forma curta, objetiva, dentro do que você entendeu, e aproveite para reforçar, para falar de novo, ou para falar pela primeira vez a respeito de algo que lhe interessa dizer, sobre o que lhe interessa comunicar. Pode ser uma oportunidade também. Nessas entrevistas por telefone, online, remotas, não é recomendável que você entre num debate com o entrevistador. Isso pode prejudicá-lo enormemente. Porque imagine que num debate as partes se ofendam, não vai estar sob seu controle, não vai estar na sua mão parar aquilo e conseguir uma tréplica. Pode ser que você não consiga, não te deem o direito de uma tréplica. E aí você perde o debate por falta de oportunidade de falar. Então, se a entrevista é remota, é online, é por telefone, é melhor evitar as polêmicas, é melhor evitar polemizar com o entrevistador. Algo que pode ser feito de maneira muito mais efetiva, pessoalmente, com o entrevistador, com o microfone e você com outro, dentro de um estúdio. Não dá para lhe tirar a palavra ou lhe impedir de fazer uma tréplica. Mas remotamente isso pode ser feito de maneira muito fácil e lhe deixar numa situação bastante difícil. Eu conheço vários casos, situações como essa. Poderia citar, por exemplo, o caso de um deputado que, inclusive, faleceu recentemente, Rômulo Gouveia, deputado federal pelo PSD da Paraíba. Na época, ele estava dando uma entrevista. Ele foi chamado dentro de um programa de debates para dar uma entrevista por telefone. E ele não sabia da informação que acabava de ser dada por um dos seus correligionários políticos. Estava naquela época de escolha de candidaturas, onde existe um clima de incerteza muito grande e os partidos fazem um jogo secreto, porque por questões de estratégia não podem abrir o jogo, senão se prejudicam, né, no jogo que é jogado entre os políticos, que é o jogo do poder, né? Quem é que tem mais tempo de TV, quem é que tem mais exposição online, etc. Então, ele foi chamado dentro de um programa de entrevistas para falar sem conhecimento do que havia dito um correligionário anteriormente, e durante o programa de entrevistas foi pressionado a tomar uma posição, tomou essa posição, e os entrevistadores desconectaram ele do telefone e continuaram o debate. E a impressão que ficou para quem estava ouvindo é que ele entrou em contradição, ou seja, que havia uma briga dentro do grupo político.